Oi, oi, sejam todos vocês que vão chegar, com fé em Deus, muito bem-vindos ao meu canal no YouTube. Esse é meu primeiro vídeo, onde eu vou me apresentar e falar um pouco sobre o que vai ser isso aqui. Eu não sei, não sei, é uma ótima pergunta. Mas já adianto para vocês que meu nome é Juliana, eu tenho 30 anos feitos esse ano e eu decidi que esse ano eu ia ter alguma coisa diferente na minha vida, que minha vida não ia ser como sempre foi. E não é, menino, que eu fui pega de surpresa quando eu fui demitida do meu trabalho? Mais diferente que isso para mim não poderia ser. Eu estava trabalhando no lugar há 6 anos. Aquele lugar era parte integrante da minha personalidade, tá? Tanto é que fazem 6 meses que eu saí de lá e eu ainda estou superando a fase de luto. Eu fiquei numa depressão ferrada depois que eu saí de lá, tá? Eu fiquei muito mal, muito mal, muito mal. Eu pensava que nunca mais eu ia ser boa o suficiente. Eu fiquei com vergonha da minha família. Eu achava que, cara, as pessoas não tinham mais motivo nenhum para se orgulhar de mim, porque eu não sou mais aquela pessoa daquele lugar. Eu é, Inclusive, gente, eu deixei de ter uma personalidade própria em alguns momentos, sabe? Que eu passei a ser ajuda jurídico, eu sou advogada. Então, as pessoas em todo lugar, você não é fulana jurídico de tal lugar, você não é fulana ajuda jurídico, você não é. E aí eu perdi isso, sabe? E quando isso saiu, que eu deixei de ser ajuda jurídico daquele lugar, eu senti como se tivessem arrancado uma parte da minha personalidade. Foi muito triste, ainda é triste para mim. Até porque, o que acontece? Eu moro em Santa Catarina. A minha família original, né? Minha família originária, ela está em São Paulo. Em Santa Catarina, eu moro com meu marido e minha filha. Né? Já moro aqui em Santa Catarina tem bastante tempo, tá? Eu vim para cá com 17 anos, casada com meu marido. Casada não, vinha mancebada, mas aí casei, tá? Eu casei, hoje em dia eu sou uma pessoa casada. E aí, o que acontece? Eu já moro aqui há bastante tempo, mas assim, por conta da vida, questão financeira e esse monte de coisas, eu não tenho como ficar indo para São Paulo o tempo todo. A minha mãe já é falecida, a minha família é conturbadíssima. Eu tenho mais contato com a minha família por parte de pai, e ainda assim não são todas as pessoas. Gente, minha vida, minha família é uma coisa assim, loucuragem. Loucuragem, olha. E aí o que acontece? Eu sou mais afastada das pessoas, né? Então eu já tinha uma falta de família e tal. Eu fui criada pelas minhas avós, né? Eu não fui criada com pai e com mãe. Porque meu pai tem uma vida diferenciada aí, e a minha mãe, ela, quando ela engravidou de mim, ela tinha 15 anos, e daí era difícil para ela, enfim, ela viveu a vida dela, né? E eu fui criada com as minhas avós. Quando eu tinha 15 anos, uma das minhas avós faleceu, minha avó por parte de mãe. Então, eu também já perdi mais uma ponte. E eu acho que por conta disso, eu cresci com. De toda essa questão familiar, eu cresci muito com a questão de abandono, sabe? De me sentir abandonada, ou eu já trato isso em terapia. Mas, né, é uma questão minha. E aí, como eu vim aqui, eu estava aqui já em Santa Catarina, eu entrei para essa empresa, eu tinha tipo 23 anos, e eu gostava muito das pessoas de lá, eu trabalhava lá há muito tempo, falava com todo mundo, conhecia assim, pessoalmente, com carinho os donos, eles todos me tratavam muito bem, questão de amizade mesmo, sabe? Eu comecei a sentir que aquele lugar era mais do que um lugar que eu trabalhava. Era realmente um ambiente familiar. Gente, eu gostava de estar lá. Eu queria acordar e ir para lá. Eu tinha isso. E aí, quando eu saí, né? Óbvio que tinha suas questões, todo lugar tem, tá? É igual a família, a gente tem problemas, enfim. Mas é, era quando eu digo que eu me sentia pertencente a uma família naquele lugar, era de fato uma família. E aí, quando eu fui desligada, eu parece que toda a minha carga de abandono de tudo, tipo de mãe, de pai, de
sabe? Tudo isso veio pra cima de mim de novo. E veio, mas me atingiu de um jeito assim que eu não sei explicar. Foi uma fase muito difícil. Muito difícil. Eu até me emociono de novo porque foi realmente gente, foi muito difícil. Eu senti dor, mas tipo dor física, dor emocional, foi muito triste, muito triste. Ainda mais porque foi perto do meu aniversário e eu tava com muito planejamento de coisas que eu queria fazer, perto dos meus 30 anos. E aí não fiz mais nada. Foi uma coisa, foi muito difícil. Muito difícil. A gente vai falando sobre essas coisas conforme o tempo, né? Até porque esse aqui é o primeiro vídeo, eu não vou entregar todo o meu ouro, toda a minha história aqui para vocês logo no primeiro vídeo. Mas eu fiz essa introdução e falei sobre luto de empresa, essas coisas assim, por quê? Porque esse ano eu já tinha pensado que, pô, esse ano eu quero que seja um ano diferente. Eu vou fazer novas coisas, eu vou me desafiar, eu quero falar com mais pessoas, eu quero conhecer gente nova, eu quero me divertir, eu quero, enfim, eu quero arranjar um outro meio de ganhar dinheiro. Eu não quero ganhar dinheiro só e exclusivamente, tipo, trabalhando como advogado. Eu quero ganhar dinheiro de outras formas. Eu olhei um pouco pro lado porque eu fui tirar o barulho do WhatsApp, porque vocês não são obrigados a ficar ouvindo o meu WhatsApp fazer barulho aqui, vocês me desculpem. Mas voltando, né, amigos e amigas, que eu já tô contando que esse vídeo aqui, que meu canal vai estourar, que um monte de gente vai vir. Então eu já tô falando com vocês como se vocês já estivessem aí, sabe? Então, assim, eu pensei, cara, eu não vou ganhar dinheiro só com advocacia. Não pode ser meu único meio de trabalho. Mas, ao mesmo tempo, eu também precisava ter alguém para conversar, ter amizades, ter coisas. Por quê? Porque boa parte das minhas amizades, elas ficaram no meu emprego, que no caso não é mais meu emprego. E aí, aconteceram muitas coisas, né? E elas ficaram. E eu tenho dificuldade em ter manutenção de amizades. Isso também é algo que eu trato em terapia. Isso a minha psicóloga, inclusive, já falou, que é o quê? Basicamente, gente, eu fui abandonada em diversos momentos da vida. E aí, hoje em dia, em muitos pontos, eu abandono as pessoas antes das pessoas me abandonarem. Olha que coisa saudável, não é mesmo? Se você que está assistindo também é assim, dê suas mãos a mim. Vamos ficar juntos, porque aqui eu espero não abandonar ninguém. O YouTube é o meu local favorito, tá? Eu vivo no YouTube, eu passo o dia inteiro ouvindo e assistindo vídeos daqui. E aí eu pensei, por que não? Eu vou ter um lugar onde eu vou lá, eu converso com as pessoas conversam comigo. Hoje em dia, depois que eu saí da empresa, uma coisa eu posso dizer, tá? Estava afetando a minha saúde mental, já o ambiente. Porque é muito tempo e ser jurídico interno de uma empresa realmente demanda muita coisa, né? Ainda mais eu trabalhava praticamente sozinha, só eu de responsável ali. Então, estava afetando a minha saúde mental em um nível não bom, né? E aí, depois que eu saí, eu passei o meu luto. Às vezes eu ainda tenho uns momentos difíceis, tipo, se eu passo na frente da empresa, eu fico muito triste e coisas assim. Mas agora eu já estou recolocada no mercado de trabalho, em uma empresa muito legal também, né? Que graças a Deus é um ambiente que eu gostei, que eu estou me sentindo bem e fazendo o que eu gosto, porque eu gosto de advogar. E aí eu pensei, cara, vou para o YouTube. Vou para o YouTube e liguei a câmera e tô aqui. É isso, gente. Ah, mas aí eu me lembrei que eu tava falando outra coisa. Por que também que eu vim pra cá? Porque depois que eu saí da empresa, que eu saí do meu antigo emprego, eu retomei um hábito que eu tinha na minha adolescência, que é a leitura. Quando eu era adolescente, eu lia, eu comia livros, gente. Por quê? Porque a minha adolescência foi difícil.
assim como a minha infância, a minha adolescência não foi uma coisa muito fácil, né? Justamente por essas questões, assim, era a minha avó que me criava, então tinha uma questão de geração muito difícil, porque às vezes eu queria ser adolescente. Adolescente quer fazer as coisas do jeito do adolescente. Se vocês sabem, quem já foi adolescente sabe, adolescente é tudo meio a bublé das ideias. E eu queria fazer as coisas, só que a minha avó era minha avó. Então a minha avó, ela, tudo pra ela era errado também, né? Então a gente tinha muitas questões ali, ela não queria deixar fazer nada, se era para sair para ir num shopping era uma encrenca, briga, saiada, era uma coisa terrível. E aí eu lia muito. Por quê? Porque eu ia para uma realidade totalmente diferente da minha. Inclusive, o primeiro livro que eu li inteiro, gente, foi Dom Casmurro, do Machado de Assis. E eu digo que esse livro, ele foi o divisor de águas na minha vida. Eu tinha 13 anos, tá? Eu me lembro. Por quê? Porque passou uma série na Globo chamada Capitu. Essa série tem uma trilha sonora linda, tá? E a série em si é linda. Eu sou muito ligada à música. E aí, por conta da trilha sonora, eu ouvi a trilha sonora um dia, me apaixonei, aí fui assistindo a série, eu amei a série, a fotografia, a trilha, os atores e tudo, e a história, era tudo maravilhoso. E aí eu falei, nossa, que lindo! Eu fui conversar com uma tia minha, irmã da minha mãe, que inclusive também é uma leitora assídua. E daí eu falei pra minha tia, tia, você já ouviu falar nesse livro? Ela, sim, é lindo o livro, tal. Eu fui e peguei na biblioteca da escola. Depois desse dia, a minha vida se transformou. Se transformou. Até os 13 anos, eu não tinha ideia do que pensar de, ai, vestibular ou escola ou responsabilidade de nada. Eu tava entrando numa onda meio rebelde, sabe? Eu sou da periferia de São Paulo, então eu comecei a entrar numa onda meio rebelde que se eu continuasse, a gente sabe onde é que ia dar, né? E aí uma coisa assim bem difícil. Comecei a fazer umas coisas que não era legal, né? Comecei a pensar em coisas que não eram muito legais. E aí eu li esse livro e eu falei, cara, um mundo existe aqui dentro do livro. E aí depois de Dom Casmurro, eu comecei a ler um livro atrás do outro, 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 e eu tive até reconhecimento estudantil na biblioteca, porque eu fui uma das que mais leu ao longo do ano. Eu li, assim, gente, papo de 3 livros por semana. Eu lia o tempo todo. Eu lia uma quantidade exorbitante de livros. Por quê? Porque eu queria estar em outro momento, em outro livro, em outro mundo, e conhecer o mundo através das letras. E, enfim, isso se tornou minha vida. Era a melhor coisa, era a melhor parte de mim, era a leitura. Aí eu fui crescendo, 13, 14, 15, 16, aí eu precisei fazer estágio, fazer curso pré-vestibular, enfim, fiz um monte de coisa. Quando eu vi também, a vida foi acontecendo, eu conheci meu marido, eu me apaixonei, só que meu marido ia vir embora para Santa Catarina, porque a família dele morava aqui. Aí eu decidi que eu queria vir embora também, bem louca. Minha família chorou, que não queria que eu viesse. Eu falei, não vou, eu sou dona da minha própria vida, vocês não mandam mais em mim, eu tenho 17 anos, terminei meu ensino médio, eu vou embora. Sim, com toda a empáfia de um adolescente, nariz em pé. Eu vou embora, porque vocês não sabem de nada sobre a vida. Vocês não sabem sobre a vida de vocês. Eu não gosto da vida de vocês. Eu vou viver a minha própria vida. Me lasquei, tá? De verde e amarelo, passei coisa, comi o pão que o diabo amassou. Isso é quando tinha pão. Tá assim, ó. Gente, vocês não têm noção. Eu e meu marido, a gente passou por cada coisa. Por quê? Os dois muito jovens. Ele tinha 20 anos, eu tinha 17, sabe? E a gente se lascou, tá? Hoje em dia, graças a Deus, as coisas mudaram bastante, mas a gente já se lascou muito. Enfim, seguimos nossas vidas.
E eu não conseguia mais ler. Por quê? Porque a vida estava acontecendo, gente. Eu entrei para faculdade de Direito, comecei a fazer faculdade, aí fiquei doente logo no início da faculdade. Doente de quê? Doente de cabeça, gente. Doente de cabeça. E aí eu fiquei ruinzinha da cabeça bem no início da faculdade, precisei ficar afastada, fiquei 3 anos, se não me engano, afastada. Quando eu voltei para faculdade, que enfim, vamos lá. Primeiro que a minha turma já estava terminando, né? E eu voltei para o início, para o primeiro semestre. E aí eu voltei para faculdade, tô indo, minha mãe ficou doente. Aí minha mãe, ela estava sem apoio de outras pessoas, as pessoas não conseguiam ficar muito com ela. Aí eu tranquei a faculdade para ir para São Paulo para ajudar minha mãe. Aí fiquei mais um tempo em São Paulo. Aí minha mãe morreu. E aí depois que ela morreu, eu fiquei muito triste, deprimida. Eu fiquei com ela dentro do hospital, praticamente internada. Eu fiquei 3 meses dentro do hospital com ela. Então, assim, ó, foi muito difícil, muito difícil. E quando eu saí de dentro do hospital, eu fiquei com aquela sensação de, tá, o que que eu vou fazer da minha vida agora? Porque de julho, que foi quando ela descobriu que estava doente, até abril, eu praticamente vivi a vida da minha mãe ali, indo quimioterapia, radioterapia, internação, quimioterapia, radioterapia, internação, e esse looping infinito, e meus irmãos, e enfim, uma coisa toda louca da vida, e ela morreu. E aí eu fiquei meio sem sentido. E aí eu engravidei. Minha avó sempre diz que Deus tira um e dá outro. Minha avó sempre diz que Deus tira um e dá outro. Ó, meu celular apitou que tava com bateria fraca. Então, se travou o vídeo aqui, eu já voltei. E aí, minha mãe foi, minha filha veio. Minha gravidez foi de risco. Gente, assim, ó, eu falo pra vocês que eu já comi o pão que o diabo amassou, isso foi quando tinha pão. Então, minha filha nasceu, aí minha filha nasceu cheia de alergia, cheia de coisa, nasceu pequena, minha filha nasceu de 37 semanas com 2 quilos, aí os médicos. Olha, foi uma encrenca, gente. Mas, graças a Deus, ela tá aí forte como um touro, respondona, tem 7 anos, bagunceira, tá tudo bem. Graças a Deus. E aí, enfim, parei de ler, não lia mais nada, não tive mais vontade de ler, tentava retomar o hábito da leitura, mas não conseguia. Voltei para a faculdade, terminei a faculdade, passei na prova do OAB, porque Deus é bom, e o diabo não presta. E aí passei na prova do OAB, foi tudo maravilhoso, gente. E aí, começando a sair do meu trabalho, eu pensei, vou voltar a ler. Eu preciso achar alguma coisa que me faça bem. Entrei na trend dos Bob Goods, que eu gosto de pintar. Aí cansei de pintar, começou a me dar tendinite. Aí começou a doer meus braços, não consegui mais pintar os Bob Good. Aí parei de pintar. Aí eu falei, não, eu preciso de alguma coisa pra minha cabeça, alguma coisa pra me tirar desse momento que eu tô passando. Leitura. Voltei a ler. E me redescobri. Foi até me emociona porque a leitura me tirou de novo do fundo do poço, do buraco, de coisas muito difíceis que eu tava passando. E agora eu sou uma pessoa que lê muito. Graças a Deus, voltei a ler. Sempre gostei e agora voltei. Só que eu queria dividir sobre as minhas leituras com a pessoa refrigerante. Queria dividir sobre as minhas leituras com as pessoas. Por quê? Porque do mesmo jeito que a leitura me ajuda, gente, pode ajudar alguém. Então, eu indico o que eu li, o que eu gostei, o que eu não gostei, para você também não gastar dinheiro. Mas se você quiser gastar, gaste, porque o dinheiro é seu. Faço indicação de livros, quero falar sobre a minha vida, falar sobre as minhas coisas. Infelizmente, eu ainda tenho muitas mágoas na minha vida, eu tenho coisas que eu não resolvi, que eu trato em terapia, mas eu também quero falar, eu não quero ficar falando só para as pessoas que estão ao meu redor. Por quê? Porque a gente não pode ser um peso na vida dos outros, eu fico me sentindo às vezes. Então, tem tudo isso. Tem tudo isso. E esse primeiro vídeo eu fiz por quê? Porque eu tomei coragem e decidi que eu vou vir aqui pro YouTube. E vou conversar com as pessoas. E eu vou contar uma coisinha agora no final do vídeo para deixar como uma microbomba. Eu sou uma pessoa bipolar. Eu tenho bipolaridade. Então,
ao estar seguindo aqui este canal, você vai também saber um pouco sobre como é conviver com a bipolaridade e como é para as pessoas que convivem comigo essa condição, né? Quando eu disse que eu fui diagnosticada lá no primeiro semestre da faculdade, foi com bipolaridade e depressão. Então, isso eu tinha 18 anos. E desde então eu convivo com a bipolaridade, tem 12 anos. E é isso, gente. E eu tomo medicamento, muitos, não muitos, já tomei mais. Hoje em dia eu tô bem. Eu posso contar aqui para vocês como foi a descoberta, porque não foi fácil, não foi simples. Eu tive efeito rebote de remédio, o negócio foi muito louco pro meu lado. Eu tentei ir de arrasta, coisa foi ruim. Eu posso contar para vocês como é a rotina de ter que abrir mão, que você precisa abrir mão de coisas também. Para quem não sabe, bipolar não pode beber álcool, tem que ter uma vida regrada. Eu tenho? Não. A minha vida não tá muito regrada, porque, como eu falei para vocês, agora que eu tô saindo de uma fase de merda, tá? Então, agora que eu quero ver se com isso aqui, ó, eu consigo também me propor e me obrigar a fazer as coisas que eu fazia antes. Desde que eu saí do meu emprego, eu já engordei 8 quilos. Por quê? Porque eu desconto as coisas na comida, porque eu acho que comer vai resolver minha vida. E não vai, eu já sei que não, até porque agora eu tô triste porque eu tô gorda. É, é isso, gente. E assim, ó, é isso. Bem-vindos ao meu caos. E quem quiser ficar por aqui, que fique. São todos muito bem-vindos. Eu espero que vocês queiram, porque eu quero muito ter amigos e falar com vocês. E é isso.